Mishnah Yud Tet Perek Daled, Mishnah de número 19, capítulo 4. Shemuel Hakatan Omer. Shmuel, o pequeno, dizia. Esse é uma pessoa muito importante, Shmuel Hakatan. Se não me falha a memória, ele que instituiu a 19ª bênção da Amidah, que na realidade em número não é a 19ª, mas no total. Ela chama Shmona Esrei 18, porque originalmente ela tinha 18 bênçãos. E se não me engano, Shmuel Hakatan acrescentou a 19ª, que é a bênção que a gente faz contra os perversos, justamente. Se não me falha a memória também, isso consta no tratado de Berachot. Shmuel Hakatan Omer, ele diz, citando um versículo de Provérbios, Mishlei, Kav Daled 24, Bin pol oivecha al tismach, uvikashlo al yagel libecha. Pen ir'e Hashem verá be'enav, veheshiv me'alav apom. Quando cair teu inimigo, não te agrades, nem se regozije seu coração quando ele tropeçar, para que o Eterno não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Puxa vida, até do inimigo a gente tem que ter empatia. Até do inimigo. Olha que coisa louca. Muitas vezes já pensei na vida que se eu tivesse a chance de ter um dos demônios da história, por assim dizer, um dos grandes perversos da história na minha frente, o que eu não ia fazer com ele? Será que nos cabe? Não sei dizer. Mas quando eu leio esse tipo de estudo, eu falo, opa, Sabi, calma, segura aí, que você tá pensando que nem um animal, não que nem uma pessoa. Que não pode pensar que nem animal. Mesmo quando cair o teu inimigo, você não pode se alegrar. Alguma empatia você tem que ter. Se não é com o inimigo perverso, zoado e tal, é com o Eterno, que tá sofrendo por ter um filho tão comprometido, vamos dizer assim. Certo? Tá claro isso? É muito interessante. A empatia. Mas eu pergunto, é uma empatia com o inimigo ou com Deus, ou com os dois? Importante que não seja entendido como ingenuidade. Shmuel, mesmo sendo um importante sábio do período talmúdico, dos Tanaim, e de ter acrescentado uma bênção às nossas orações, como eu disse, segundo o Talmud Yerushalmi, Talmud Jerusalêmico, era conhecido como Shemuel o Pequeno. Isso por ser tão humilde, que sempre se diminuía frente às pessoas, olha só. O comentarista Bartenura explica que Shemuel tinha o hábito de citar este ensinamento para todas as pessoas, levando adiante esta mensagem sábia do rei Salomão contida em sua obra de Provérbios, acerca da importância de não se obter prazer por meio da desgraça alheia, de se compadecer. Alguns comentaristas questionaram sobre o que Shemuel teria acrescentado a Mishnah com esta citação, uma vez que não lhe acrescentaram uma palavra sequer. Peraí, essa Mishnah está sendo dita em nome de Shemuel Hakatan, até aí tudo certo. Mas é um versículo e ele não acrescentou uma vírgula no versículo. Essa é a pergunta. A resposta não parece complexa, pois ao analisar os assuntos que o Pirkei Avot ensina neste capítulo, percebe-se que nos últimos estudos ele busca aprimorar ainda mais o atributo da bondade sob o aspecto prático, como estudamos na Mishnah anterior. E talvez por isso, esta citação habitual de Shemuel sobre o ensinamento do rei Salomão apareça justamente nesse ponto do nosso estudo, pois representa um nível ainda mais alto de bondade em relação ao apresentado no estudo anterior, vez que nos orienta qual postura não se adotar diante do fracasso de um desafeto. Antes a gente estava falando da boa vontade, provavelmente em relação a afetos, a pessoas queridas, a amigos, a familiares. Mas aqui a gente está falando em relação ao desafeto, ou seja, um nível muito maior. Um exemplo real disso está na famosa história da saída do Egito. Quando o mar se fecha após a travessia dos hebreus, e eu acho que a gente já citou esse exemplo mais de uma vez também, afogando os exércitos do faraó, e Deus alerta o povo de que não é apropriado comemorar o fracasso do inimigo, mesmo que represente a salvação, pois mesmo o pior inimigo também foi criado por Deus, e a gente deve entender como filho problema, até para que nós não sejamos esse filho problema, até para que nós sempre sejamos o filho exemplar que deveríamos ser. A gente vai ler os comentários. Bin pol oivecha al tismach. Pasuk hu bemishlei, diz o Bartenura, esse é um versículo de Mishlei. Ela Shmuel Hakatan yaragil leochiach bnei adam bemidah zu. E ele diz aquilo que o Havruta da Rede mencionou do Bartenura, que o Bartenura falava que Shmuel Hakatan costumava dizer isso para todas as pessoas, costumava dizer esse versículo, lembrar as pessoas. Ó, cuidado. Corinthians perdeu. Você é palmeirense, você não pode se alegrar não, rapaz.
Tô dando um exemplo tosco, óbvio, tolo. Mas é um pouco nessa ideia, a gente se alegra. Eu, no fim do meu período futebolístico, pagão, vamos dizer assim, meu time era tão porcaria, sinceramente, que eu já torcia muito mais contra o time do contra, vamos dizer assim, tá bom? Então, tipo, sabe, é isso, é você torcer contra o país, nunca. Contra o ser humano, contra a vida, nunca. Penir e Adonai verá benav. Como está escrito que Deus pode ver seu ato ruim, sua alegria no sofrimento alheio, e isso vai ficar muito feio aos seus olhos. Que ele fez no seu coração como se ele tivesse mandado para preencher o teu desejo. Como se ele tivesse mandado aquele ali se dar mal para preencher o seu desejo. Olha que coisa perversa, que coisa horrorosa. Ve'heshiv me'alav po midelo ktiv ve'shav ela ve'heshiv. Mashma yasireu me'al oivecha ve'ashiveu alecha. Ai, 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 ai. Ve'heshiv. Tinha que estar escrito ve'shav, e devolverá. Mas ve'heshiv é como se ele estivesse dizendo ele retirará o sofrimento do teu inimigo e trará de volta para você, por você estar rindo dele. Uau, 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 uau. Chicotada boa essa, dá forte. Nunca podemos rir da desgraça alheia. Nunca. Só se for do Bolsonaro. Aí pode rir de tudo, da desgraça, né? Pra vocês perceberem. Por que eu fico tão revoltado com esse monte de manipulação? É desgraça. A gente não pode rir da desgraça alheia. A gente não pode torcer para as coisas darem errado. Mesmo quando tínhamos uma quadrilha governando esse país, a gente não torcia para dar errado. A gente ficava triste cada vez que o dólar aumentava, apontava o dedo para os nossos governantes e falava porque vocês são uns bandos de bandido. Agora, tem gente que já torce contra e demoniza. Onde a gente tem direito de demonizar alguém? Whatever. Temos que tomar muito cuidado. Isso está tudo aqui. Posturas judaicas. Estão dentro da fonte judaica. Vou me alegrar, finalmente esse ditador fascista vai cair. Está falando mentira e está se alegrando com o sofrimento de alguém, num sofrimento injusto, pelo menos sob essa acusação. Deus me livre de como vai ser essa punição, porque pelo que está escrito aqui, pelo que a gente entende, ela vai vir na mesma proporção. Assim como veio na mesma proporção cada vez que desprezamos a Torá. Pesado, pesado. A gente está merecendo. Que nem quando o papai fala para o filho, a mamãe fala, você está merecendo, ó, vou te pegar. Está merecendo. A gente está merecendo e merecendo muito. Infelizmente. Óbvio. Interessante isso. Não é que ele vai te devolver uma coisa ruim, ele vai tirar do teu inimigo e vai trazer para te afligir. O Yachin também diz que Shmuel Hakatan costumava proferir essa frase, esse versículo, mas ele fala no sentido de não deixar que esse versículo se enfraquecesse, né, na mente, no pensamento das pessoas. Então por isso ele costumava lembrar com frequência. Diz que nem o Eterno fica feliz quando ele precisa fazer a punição. Como é que a gente vai se alegrar com isso? Comentário do Yachin. Interessante, ele diz da mesma maneira como ele, também é o Yachin que fala isso, da mesma maneira como Deus vai tirar, Deus nos livre, o sofrimento do meu inimigo e vai trazer para mim se eu estou rindo do sofrimento dele, da mesma maneira se eu me alegrar com a alegria dele, uma alegria justa, óbvio, não de falar, não, ele é meu inimigo, tudo que ele fizer é ruim, ele é o Bolsonaro. Tá vendo? Os exemplos são na prática, não estou nem defendendo aqui. Tudo que esse cara faz é ruim. Queridão, você não perdeu totalmente o fio da meada. Se o cara faz uma coisa boa, tem que ser reconhecida. Não tem bandeira. As coisas boas que o Lula fez, que agora eu não me lembro de cabeça, tem que ser reconhecidas. Por que não? Pode me chamar de petista. Nunca vou deixar de reconhecer isso. Fato. A gente tem que estar livre, não é timinho. Não é timinho. Nosso único time é Am Israel. E Am Israel, enquanto time, é a humanidade inteira. Nosso compromisso existencial é com a humanidade inteira. A nossa Copa do Mundo é conseguir transmitir bons exemplos para o mundo. Então, por exemplo, eu estou ali desenvolvendo a vacina do vírus e o meu desafeto, que é um super cientista também, barará, está ali desenvolvendo a vacina do vírus. Tudo de forma correta e moral e tudo, certo? A gente não se bica porque, coitado, ele é corintiano, eu não gosto de ralé. Né? É uma brincadeira. A gente não se dá bem, mas eu sei que o cara profissionalmente, cientificamente, é um gênio. E ele consegue a vacina e não eu. Eu tenho que me alegrar da alegria dele, mesmo ele sendo meu adversário. Não posso ter
essa mesquinhez, falta de personalidade, de falar, eu não gosto dele. Até os que nos sabotam, mas a gente sabe o quanto eles são dissimulados, essa porcaria, esse lixo de BDS, que boicota Israel em prol das agendas mentirosas, caluniosas, de comum acordo entre a esquerda e o Islã. Mesmo o BDS, olha só como eles são dissimulados. Falam, não pode usar nada de Israel, mas se sair a vacina de lá, pode usar. Na hora que o medo dá, né? Na hora que a água bate no bumbum, todo mundo fica com medo. E vê o quanto é mesquinho, mas não tenho dúvidas que eles não vão parar por aí. Queira Deus que parem, mas... E, ó, tô usando como exemplo o que eu considero uma escória, que é essa turma suicida. Então, tipo, a gente tem que saber reconhecer as coisas positivas de todo mundo. Tomara que isso seja o fim do BDS, porque eles decidiram tomar uma decisão correta. Se vier a vacina de Israel, use a vacina de Israel. Deixa, dá um tempo no seu antissemitismo enrustido de salvador do mundo, de Messias, dos injustiçados. Não que... Porque judeus não são os injustiçados, né? Imagina, nós somos os injustos. Beleza. Até essa história o povo distorce. Uma curiosidade interessante que eu achei aqui revirando nos nossos comentaristas. O Ikar Tosfot Yom Tov vem explicar o Katan. Por que Shmuel era chamado de Katan, de pequeno? A gente já falou um pouquinho. E ele vem comentar sobre o outro comentário. É um comentário 2.0. É o comentário do comentário. Lefish Hayam Maktin et Atzmo, a gente falou. Porque ele se apequenava. Quem sou eu? Imagina. Alguém veio elogiar. Não, menos. Quem sou eu? Eu sou o Samuca. O pequeno Samuca. Né? Ele assim, quase meu xará. Eu gostaria que meu nome fosse Shemuel. Escutem a Deus, olha que nome lindo, Shemuel. Então ele costumava se apequenar, ele falava, eu sou pequeno Samuca, não fiz nada, não sou nada, não é nada. Humilde raiz. Não humilde Nutella, eu não sou nada, mas tira uma selfie comigo aqui te ajudando. Sem julgamentos, de novo, já falei outro dia. A gente faz isso para incentivar, dar o exemplo, para fazer campanhas de tzedakah. Tô falando realmente daquele que é fake mesmo, que só faz para mostrar. Ele quer Pinóquio. É muito político esse meu estudo. Mas antes que alguém critique, a Torá é política. Organização social, prioridades, ideologias de vida. Tudo política, gente. A verdade é a pior inimiga da política, ou é a primeira vítima do mau uso da política. Não é? Então, a gente sim tem que mencionar. E sim tem que estar livre para dar todos os exemplos. Continuando rapidinho, que a explicação aqui é muito linda. A gente falou que ele diminuía a si mesmo. Inami também Shehaya Me'at Katan Mishmuel Anavi. Olha só, tem uma explicação que diz que Shmuel Katan era um pouquinho menor que Shmuel Anavi, que o profeta Samuel. Uou! Isso sim é um hidush, isso sim é uma novidade. Difícil da gente concluir sozinho. Fantástico. Chegar Mohuni Bar Bishat Mitato, porque ele também, Shemuel Katan, também teve uma profecia na hora da sua morte. E era apropriado que a Shekhinah, a presença divina, se manifestasse sobre ele. Mas a sua geração, a geração de Shemuel Katan, já não era uma geração propícia a uma revelação desse nível. E daqui a gente vê que esse nome, o pequeno, é para enaltecê-lo, é para glorificá-lo, comparando ele ao profeta Shmuel. Shmuel Anavi. Fantástico, gente. Fantástico. Nunca vi uma explicação tão bonita. Consta do Yerushalmi. Na realidade, poxa, eu fico até preocupado de falar nunca, porque eu tenho a impressão que de longe eu mencionei no Ravantan da Rede. Mas Baruch Hashem, que a gente está aqui procurando complementar e conseguimos encontrar essa explicação tão especial, tão bonita. Inclusive, eu não estou lembrado agora de qual foi a profecia que Shmuel Katan proferiu no seu leito de morte. Eu vou tentar descobrir isso até a gente terminar o nosso estudo. Vamos ver se eu consigo. Shmuel Katan, que nunca pode se alegrar com a queda do nosso inimigo. E é difícil de ver o terrorista. Às vezes o terrorista se explode. Difícil a gente não dar risada. Eu falo com muita sinceridade. Meu cara vive só pra matar os outros. E de repente, porque ele mexe um fio errado, ele se explode e deixa de matar os outros. Vocês percebem que difícil. A gente é humano. A gente não consegue não sentir ódio por alguém que vive pra matar.
Tá aí um desafio pra gente. Não se alegrar nem com a desgraça dos terroristas. Combatê-los, sim, com todas as nossas forças. Mas se alegrar com morte e tal, isso, infelizmente, a gente não pode. Eu digo infelizmente porque temos essa essência humana, essa vontade de condenar, de punir com nosso ódio aqueles que a gente sabe que não valem o chão que pisam. Mas isso também é um julgamento, né? Só para ilustrar mais o nosso estudo, e com isso eu vou concluir, mas aqui temos o momento do falecimento de Shmuel HaKatan. Eu estou olhando no Wikipedia, o Wikipedia em hebraico, fantástico, ele tem todas as fontes, a gente não precisa se preocupar tanto com o que está escrito em si, uma vez que você tem as fontes, você vai lá e checa nas fontes. Está escrito no Talmud que Shmuel HaKatan falou na hora da sua morte. Shimon v'Shmuel lecharva v'chavrohi lekatla Ushiar ama levisa, veakan sugya atidan lemiti al alma. Isso em aramaico, vamos ver se a gente entende o hebraico, mas eu entendi que é algo pesado, que ele, de acordo com o Rashi, a tradução ficaria alguma coisa assim. Rabi Shimon ben Gamliel Azaken, filho de Gamliel o idoso, e Rabi Ishmael, filho de Elisha Kohen Gadol, ele está explicando quem que eram esses. Arishonim shebeaseret arugei malchut, os primeiros dos 10 que foram assassinados da perseguição pelos romanos, e Hergu Becherev, ele falou, esses morrerão na espada. Vechavrehem leharigah b'shear mitot, e os demais serão executados de formas diferentes. O Shear Am Levizai, o restante do povo, será humilhado, desprezado. Vetzarot Gdolot Atidot Lavo Alaolam. Grandes sofrimentos acontecerão, virão para o mundo. O Shemet Amru Alav, quando ele morreu, falaram sobre ele. Re'anav Re'chassid Talmido Shel Hillel. Re'anav, né? Esse é o humilde, esse é o benevolente, o aluno de Hillel. Ou seja, compararam ele com o grande Hillel. E que coisa, gente, a profecia dele sobre os mortos, né, pela perseguição romana, tão meticulosa, tão precisa. Falou, olha, esse e esse morrerão primeiro e pela espada. Os outros assim, o povo será desprezado. Puxa vida, muito interessante, pessoal. E com essa bela homenagem aí a Shmuel HaKatan, que a gente vai encerrar hoje o nosso estudo. Vamos fazer mais uma vez nossas dedicatórias. Pedido de Refuah Shlema para Rivka Bat Esther, Nachshon Ben Marta Balula, David Ben Malka Chaya, Ezra Ben Sarah. E pedimos Ilui Nishmat para Chaya Rivka Bat Shimon Vepes, Zichronah Livracha. E também para Chaim Shalom Dovber Ben Devorah, Zichronah Livracha, de abençoada memória. Todos aqueles que passarem pelo pensamento, pela lembrança de cada um dos que estiverem participando desse shiur, também desse estudo. E também sejam contemplados pelos nossos pedidos.